Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Internacional. E sim, Mano Menezes está na tela porque é sobre Inter. Ele respondeu sobre o Internacional. Na entrevista coletiva depois da vitória contra o Grêmio 1 a 0, polêmica de arbitragem, o Mano foi questionado sobre o Inter. E aí eu quero repercutir, porque dois repórteres gaúchos tentaram tirar dele algumas questões sobre a vida do Mano Menezes aqui no Sul. Então é bom a gente ficar atento. Mano, nesse finalzinho de resposta eu aproveito, a gente vai meio que reagir aqui a esse conteúdo. O Mano, ele estava respondendo e ele fala sobre o pênalti não marcado pro Corinthians agora e também sobre o lá atrás no primeiro turno e uma conversa que ele teve com um torcedor gremista. Eu já deixei isso porque achei curioso pra gente repercutir. Vamos lá. Eu até ouvi um torcedor atrás de mim ali dizendo, mas no primeiro turno teve um pênalti claro para o Grêmio. Eu estava olhando o jogo, eu também acho que foi pênalti claro. Mas eu não estava lá, eu não tenho nada a ver com isso, né? Não dá para a gente ficar compensando então as coisas, e eu até nem acho que foi a intenção, mas entendo também a lembrança do torcedor, porque eu acho que o pênalti lá também foi claro. É aquele do Yuri Alberto e tal, do primeiro turno, um torcedor do Grêmio, lembrando, a televisão flagrou o Mano Menezes na resenha com um torcedor. Mas vamos lá, agora o que é o que nos interessa? Mano, tu estás retornando a Porto Alegre, onde você tem muita história, tanto no Grêmio como no Internacional. Você conhece muito das coisas do Sul, você está dentro de um contexto que inclusive está muito em voga, que você é da aldeia, conhece Grêmio Internacional muito de perto, uma história recente inclusive com o Internacional. Isso te tocou um pouco mais em relação a hoje? Você de uma certa forma atrapalhou os planos do Grêmio de ser campeão brasileiro. Isso te toca de alguma forma? E também gostaria que tu falasse também de uma frase que você fez algumas semanas atrás, dizendo de um time que estava pensando em Libertadores e hoje está atrás do Internacional. Você citou o Inter, né, nessa situação? Do Corinthians, não citei. Do Corinthians, perdão. Não citei o Inter. Não citou, não foi o Inter? Não citei. Não citou? Não. Tá, e essa aí em relação ao Grêmio? Não. Ele não citou, mas eu lembro bem da frase. Era o Mano Menezes dizendo, tem time que tava olhando pra cima e agora já tá atrás da gente, já tá atrás de nós. Então o Corinthians tem que ver bem qual é a sua realidade. Cara, tava na cara que era pro Inter, mas tava na cara que era pro Inter. Mas tudo bem, ele disse, eu não citei, de fato ele não citou, mas que a corneta foi pro Inter, foi. Não tenho nenhum sentimento especial em prejudicar o Grêmio, muito pelo contrário. Não vim aqui para prejudicar o Grêmio, não viemos aqui para prejudicar o Grêmio. Viemos aqui defender os nossos interesses. E olha que tínhamos interesse pra caramba para defender. Tá? Então, embora assim, né, você não está jogando o mesmo campeonato. Eu me referi a isso na entrevista de abertura do jogo. Né? Você tem que entender o que você está jogando, mas não é menos importante. Né? E quem já viveu aqui embaixo da tabela sabe como é duro jogar aqui. Como você tem que valorizar às vezes um ponto que não é nem tão brilhante, mas você tem que sair dessa situação e tem que somar o maior número de rodadas possível. Então é isso que a gente veio fazer aqui, zero interesse nem para lá nem para cá, nunca me envolvi nisso, não vai ser dessa vez. Tá, então o Mano Menezes dizendo, não joguei para prejudicar o Grêmio, não tem nada a ver essa história. Beleza, tá registrado aqui. Mas aí vem uma pergunta que é sobre a passagem dele aqui no Internacional. Pera aí, eu vou tentar achar o ponto direitinho aqui. Momentaneamente, podemos aceitar agora que estamos passando por isso, mas não nos conformar, trabalhar todo dia para melhorar. Beleza, à sua direita aqui, Nicolas Córdova, Rádio Grenal. Na Rádio Grenal. Mano, no ano passado, quando chegaste ao Internacional, era o Inter fragilizado dentro de campo, tinha sido eliminado pelo Globo e tal, não tinha ganhado o Campeonato Gaúcho, e no que tu viestes ao Inter, só foi perder na 15ª partida, né? Teve uma baita sequência de vitórias e de invencibilidade. Agora, no Corinthians, você completa o 10º jogo hoje com 3 vitórias, 5 empates e apenas 2 derrotas. Dá para traçar um paralelo do ano passado do Mano Menezes para o de 2023 no começo de temporada, tanto no Internacional no ano passado como agora no Corinthians? Essa resposta é interessante, presta atenção. Não, são situações muito diferentes, né? Quando cheguei ao Inter no ano passado, eu estava iniciando o Campeonato Brasileiro, você tinha todo um campeonato pela frente, né? E então a condição era melhor, as coisas deram certo também rápido, porque isso ajuda muito, né? Você começa a ganhar,
aumenta a confiança, as coisas vão andando mais naturalmente. Quando isso não acontece, demora um pouquinho mais. Aqui não é momento daquilo, né? A gente conseguiu no ano passado fazer a melhor campanha do clube no Campeonato Brasileiro, todos os tempos. Então, é sinal de que as coisas já estavam bem, o trabalho era bom, o trabalho anterior era bom, você ajusta algumas ideias e as coisas se encaixam e andam bem, né? Então, são situações bem diferentes. O futebol exige da gente o tempo inteiro, né? Quando você acha que vai funcionar bem, daqui a pouco inexplicavelmente não funciona. Estão lá as mesmas peças, as mesmas ideias, mas essa é uma parte interessante. As coisas não andam bem e aí o resultado faz parte fortemente do nosso trabalho. É interessante quando o Mano fala o seguinte, olha só, futebol desafia a gente a todo momento. Estão lá as mesmas peças, as mesmas ideias, a gente acha que as coisas vão andar bem e não andam. E foi exatamente o que aconteceu com o Inter. O Inter performa em 2022, consegue uma segunda colocação no Campeonato Brasileiro, como ele bem lembra, a melhor campanha da era de pontos corridos do Inter. E aí tu diz, para 23, manteve o treinador, manteve os jogadores, vai acontecer. Nada acontece. O alemão descende. Os jogadores que estavam rendendo com ele já não começam a não render mais. O Mano Menezes já se atrapalha, começa a dar entrevista que não estava legal e tal. E aí as coisas não aconteceram. Quando ele não vem, não tem jeito, você perde confiança, todos perdemos, né? Quando ele vem, todos ganhamos e as coisas andam bem. E o Mano coloca a situação no resultado, dizendo que, quando teve resultado, tá tudo ok, tá tudo certo. Quando o resultado não vem, aí perde a confiança. Talvez a única coisa que pode ter mudado. Quando ele começa aquele trabalho, faz 15 jogos sem perder, como tinha resultado, vem a confiança, o time embala e vai para a segunda colocação do Brasileirão. No ano passado, como começou, nesse ano, na verdade, quando começa tropeçando, automaticamente se complica um pouquinho. Tem uma pergunta até da Michelle, minha colega, tá bem pra caramba, e ela pergunta sobre a eleição, mas não quis responder. Boa noite, Michelle Silva da Rádio Bandeirantes. Queria te perguntar, tu tá vivendo no Corinthians agora um ambiente também de eleições, algo que também faz parte do ano do Inter, de 2023, um ano de eleições no clube também. Como é que é para ti, como técnico, viver esse ambiente de eleições? É algo que impacta de alguma forma no dia a dia? E uma comparação, se possível, entre o ambiente das duas equipes. Obrigada. Não consigo comparar os dois, porque você já fez parte, então não se fala para trás, né? O presidente do Corinthians, o presidente Duílio, tem tido um mérito muito grande, ele com o Alessandro, que é nosso diretor executivo, de conseguir separar isso bem, não deixar que essas coisas interfiram no nosso dia a dia. Tá, aí fica o elogio pro Corinthians que não nos interessa aqui, era só por curiosidade. Bom, o Mano claramente falando sobre o Inter e sobre tudo o que aconteceu, achei que era interessante a galera ficar sabendo. O que tu acha? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.